Neste vídeo você vai aprender como selecionar corretamente um MOSFET para um conversor chaveado. Bom, como vocês podem imaginar, escolher um MOSFET para um conversor chaveado não é uma tarefa muito simples, já que hoje em dia existem diferentes modelos de MOSFETs em diferentes encapsulamentos. E além disso, quando a gente abre um datasheet de um MOSFET, tem lá uma infinidade de parâmetros que muitas vezes a gente não sabe nem interpretar direito. Mas eu acho que com os conteúdos que eu trouxe aqui no canal até agora, já temos ferramentas suficientes para escolhermos um componente adequado para um conversor. Antes de tudo, a gente precisa entender alguns parâmetros importantes na escolha do MOSFET. Esses parâmetros podem ser divididos em duas classes. Os parâmetros estáticos, que estão relacionados à operação do MOSFET em regime permanente, digamos assim, quando ele está totalmente em condução ou totalmente em bloqueio. E também temos os parâmetros dinâmicos, que estão relacionados às transições entre o estado de bloqueio e o estado de condução. Dentre os parâmetros estáticos, existem três principais que a gente precisa levar em consideração. O primeiro deles é a tensão máxima entre dreno e source, que está relacionado à capacidade máxima de bloqueio do MOSFET. O segundo é a corrente máxima de dreno, que está relacionada com a corrente que ele consegue suportar durante a condução. E o terceiro parâmetro é a resistência entre o dreno e o source durante a condução, mais conhecida como resistência RDS-on. Com base nesses três parâmetros, já conseguimos filtrar alguns componentes para atender os requisitos do nosso projeto. Por exemplo, nessa simulação eu tenho um conversor boost que opera com uma tensão de 5 volts na entrada e gera uma tensão de 12 volts na saída, como podemos ver aqui nessas formas de onda, para uma corrente máxima de 2 amperes. Então nesses gráficos de cima eu tenho a corrente de carga aqui em roxo e em azul claro a corrente no MOSFET. Então, sabendo que no conversor boost a tensão que o MOSFET precisa bloquear é a própria tensão de saída e a corrente máxima que vai circular pelo MOSFET é a corrente máxima no indutor de entrada, a gente já consegue determinar alguns parâmetros importantes. Nessa tabela eu tenho um resumo dos parâmetros de operação desse conversor. Então, além dos que eu já mencionei, ele opera com uma frequência de chaveamento de 550 kHz, que é definida por esse SEI de controle, que é o LTC3872. E aqui por último eu tenho um resumo dos esforços de tensão e corrente no MOSFET. Então ele tem que bloquear a tensão de saída, que vale 12 volts, a corrente máxima nele é de 6 amperes e a corrente eficaz é de 4 amperes. Esses valores eu obtive através da simulação, mas se você desejar, também é possível calculá-los de forma analítica e para isso você pode assistir o vídeo referente ao conversor boost que tem aqui no canal. Bom, mas mesmo conhecendo a tensão e a corrente máxima que o MOSFET deve suportar, é sempre interessante adotar uma margem de segurança. Para a tensão de bloqueio eu indico uma margem de 30% a 50%. Não é muito legal considerar uma tensão muito maior porque isso impacta no custo. O custo do MOSFET está mais relacionado à tensão de bloqueio do que à capacidade de corrente. Então quanto maior a tensão, mais caro vai ser o MOSFET. E para a corrente de dreno máxima, eu prefiro optar por uma margem ainda maior, porque quanto maior a capacidade de corrente dele, melhor vai ser a dissipação de potência. Se optarmos por um MOSFET com uma corrente muito próxima daquela que ele deve suportar na prática, possivelmente ele vai aquecer demais. Então, para esse exemplo, eu considerei aqui uma margem de 50% na tensão de bloqueio, que resultou em 18 volts, e para a corrente eu considerei o dobro, resultando em 12 amperes. Tá, mas como que a gente faz agora para escolher um MOSFET com base nesses parâmetros? Uma dica muito útil é pesquisar nos sites das grandes distribuidoras como a Mouser ou a DigiKey. Aqui só para exemplificar eu vou entrar no site da Mouser e vamos vir aqui em produtos e depois em semicondutores discretos e aí a gente escolhe aqui no tipo de produto MOSFET. Aplicamos esse filtro. E a partir de agora a gente consegue filtrar com base na tensão de bloqueio, na corrente de dreno, entre outros parâmetros. Então, como a gente deseja uma tensão de bloqueio maior que 18 volts, eu posso selecionar aqui de 18 até 30 volts, por exemplo. Usar o filtro. Então aqui já temos algumas opções. Também podemos filtrar com relação à corrente de dreno, que deve ser maior que 12 amperes, conforme os requisitos de projeto. Então também vou selecionar de 12 a 20 amperes, por exemplo. Como eu já sei que eu vou trabalhar com MOSFETs do tipo canal N, também vou filtrar aqui pelo canal
Eu só quero um MOSFET por encapsulamento, então também vou filtrar por isso. E aqui eu só quero as opções que estão em estoque e também ativos. Ativos quer dizer que são componentes atuais, né, que não estão obsoletos. Você também pode filtrar pela fabricante que desejar e pelo tipo de encapsulamento. Então, se você já souber o encapsulamento que vai utilizar, se é SMD ou PTH, se é do TL220. Então, se você já souber, pode vir aqui e selecionar que vai filtrar melhor os componentes. Uma vez que tenhamos um conjunto de MOSFETs que atendam esses requisitos de máxima tensão de bloqueio e máxima corrente de dreno, podemos partir para os parâmetros dinâmicos a fim de comparar a dissipação de potência nesses componentes. Os parâmetros dinâmicos mais importantes que devemos considerar são a carga total de gate, que está relacionada ao tanto de corrente que a gente precisa fornecer para o MOSFET durante a comutação, já que a gente precisa carregar e descarregar as capacitâncias intrínsecas, né, para colocar o MOSFET em condução ou em bloqueio. Então, para um determinado intervalo de comutação, quanto maior essa carga de gate, mais corrente a gente precisa fornecer para o MOSFET através, né, ou a partir do circuito de comando. Em outras palavras, quanto maior for essa corrente, mais perdas vamos ter nesse circuito de comando, que pode ser um gate driver separado ou um próprio SEI de controle que possui o gate driver interno, como é o caso do exemplo que eu mostrei para vocês. O segundo parâmetro é a capacitância de saída, que é definida no datasheet como COSS. A carga armazenada nessa capacitância é liberada no início de todo o período de comutação. Isso também gera perdas no MOSFET. Então, quanto maior for essa capacitância, mais perdas vamos ter. E o terceiro parâmetro são os tempos de comutação, né? Que é o tempo de subida da corrente, conhecido como rise time, e o tempo de descida da tensão do dreno source, conhecido como fall time. Esses tempos estão diretamente relacionados às perdas por chaveamento, como já abordei no vídeo relacionado ao cálculo de perdas do MOSFET. Mas antes de entrarmos na análise de perdas, vou passar aqui para vocês mais duas dicas que podem ser utilizadas para selecionar melhor o componente. Então, além da tensão máxima entre dreno e source que o MOSFET deve suportar e da corrente máxima de dreno, também podemos definir um valor máximo para a resistência série, né, o RDS-on, e também para a carga de gate. A resistência série é calculada com base na máxima variação de temperatura que a gente deseja para o componente e também na dissipação de potência. Já a carga de gate está atrelada à dissipação de potência no SEI de controle, né, ou no gate driver. Nesse caso, você precisa conhecer, né, qual que vai ser o encapsulamento do seu MOSFET e também conhecer qual que vai ser o seu SEI de controle. Para esse exemplo aqui, eu obtive uma resistência RDS-on máxima de 18,8 mΩ e uma carga de gate máxima de 218 nanocoulomb. Bom, para vocês entenderem melhor como eu cheguei nessas equações, aqui eu tenho um modelo térmico simplificado de um MOSFET. Se você assistiu a série de vídeos sobre dissipador de calor, já vai reconhecer esse circuito de cara. Então aqui a gente tem algumas resistências térmicas que modelam o sistema e aqui eu estou considerando também um dissipador de calor. Então existem dois caminhos por onde o calor é transferido da junção interna do componente para o ambiente. Um deles é através do próprio encapsulamento e o outro caminho é através do dissipador de calor. A ideia de se utilizar um dissipador é reduzir essa resistência térmica do encapsulamento ao inserir aqui uma resistência de valor bem menor em paralelo com ela. No caso dos MOSFETs com encapsulamento SMD, este ramo aqui de cima está representando a transferência de calor através do pad exposto, que normalmente se encontra por baixo do encapsulamento, e ele é soldado em um plano da PCB para facilitar a transferência do calor. Então ele seria o caminho de menor impedância. Quando o SEI não possui um pad exposto, o calor ele é transferido através dos próprios pinos, geralmente conectado ao dreno do MOSFET. Mas para a gente ser um pouco mais conservador no projeto, vamos considerar que o componente não vai utilizar dissipador de calor no princípio. Então esse modelo aqui passa a ser representado apenas por uma resistência equivalente, né, entre a junção e o ambiente. E o valor dessa resistência térmica RJA é definido no próprio datasheet do componente. Para os MOSFETs com encapsulamento SMD, possivelmente você vai encontrar dois valores. Um considerando uma área mínima da PCB e um outro considerando uma área maior, que vai facilitar também a transferência de calor. Então nesse segundo caso a gente teria uma resistência térmica menor do que o primeiro. Então, usando as equações básicas que eu apresentei naquele vídeo sobre o dissipador, a gente tem que a potência dissipada no componente, ao passar pela resistência térmica dele, digamos assim, vai gerar uma diferença de temperatura. Isso pode ser equacionado da seguinte forma: a diferença de temperatura entre a junção e o ambiente vai ser igual à potência dissipada vezes a resistência térmica entre esses dois pontos. A gente sabe que a potência dissipada em um MOSFET operando em um conversor chaveado
é separado em duas parcelas, né? A potência dissipada devido à condução e a potência dissipada devido ao chaveamento. Como a gente ainda está em fase de seleção do componente, a gente não tem parâmetros suficientes para calcular a potência dissipada pelo chaveamento. Então eu vou considerar que o PD vai ser dado apenas pela parcela referente à condução, que é calculado como a resistência RDS-on vezes a corrente de dreno RMS ao quadrado. Então, substituindo essa equação na equação de cima e isolando o valor da resistência RDS-on, a gente vai chegar na seguinte equação, que o RDS-on vai ser igual à diferença de temperatura em cima do componente dividido pela resistência térmica vezes a corrente RMS ao quadrado. Agora basta a gente definir a variação de temperatura que a gente deseja, né, em cima do componente. Nesse caso eu considerei 30 graus Celsius. E aí a nossa resistência RDS-on vai ter que ser menor ou igual ao valor resultante aqui. No caso, a resistência térmica ela possui valores padrões, digamos assim, para cada tipo de encapsulamento. E aqui no vídeo eu vou deixar uma tabela com alguns valores referentes a encapsulamentos SMD. Já no CI de controle ou no gate driver, caso a gente utilize um gate driver separado, as perdas mais relevantes são provocadas pelo chaveamento do MOSFET devido à carga e descarga das capacitâncias intrínsecas. A potência média calculada dentro de um período de chaveamento, considerando tanto a carga quanto a descarga, é dado por essa equação aqui, que é a carga total de gate vezes a frequência de chaveamento, né, vezes a tensão de gate aplicada no MOSFET. Bom, se a gente quiser limitar a dissipação de potência nesse CI, para que ele não tenha uma elevação de temperatura muito alta, basta a gente limitar o valor do QG, caso a gente já tenha uma frequência definida e uma tensão de gate definida. Então, para selecionar o MOSFET, a gente pode limitar esse valor como sendo a potência dissipada no CI dividido pela frequência de chaveamento vezes a tensão de gate. O que eu fiz foi procurar lá no datasheet do CI qual seria uma potência dissipada, assim, um valor adequado para não elevar muito a temperatura. E para o valor que eu considerei de 0,6 watts, eu teria uma elevação máxima de 45 graus. Mesmo que eu tivesse uma temperatura ambiente de 50 graus, chegaria ali em torno de 95, que está muito abaixo ainda do limite de 150 graus Celsius do componente. Então, com base nesses 4 parâmetros, eu cheguei em 3 modelos de MOSFETs de fabricantes diferentes. Aqui eu optei pelo encapsulamento SO8 e também não me atentei muito à questão de obsolescência do componente ou disponibilidade em estoque. Como foi só para apresentar um exemplo, eu escolhi modelos já existentes no LTSpice para depois a gente comparar, né, o desempenho de cada um através da simulação. Bom, essa tabela mostra os principais parâmetros. Então a gente tem aqui os 3 parâmetros estáticos e também os parâmetros dinâmicos, né? Com relação aos parâmetros estáticos, né, todos os MOSFETs suportam a tensão máxima de 18 volts e também a corrente máxima de dreno, né, que é de 12 amperes, e a resistência RDS-on é menor do que o valor máximo estipulado de 18,8 miliohms. Já em relação aos parâmetros dinâmicos, a carga de gate, né, em todos é menor do que os 218 nanocoulomb, que a gente definiu aqui em cima. Aqui a gente também tem a capacitância de saída e os tempos de comutação. Só analisando esses componentes a gente já consegue ter algumas conclusões em relação à dissipação de potência em cada um deles. Por exemplo, a resistência RDS-on está diretamente relacionada às perdas em condução. Então, como vocês podem imaginar, o último MOSFET aqui, que é o IRF7456, vai apresentar as menores perdas em condução por possuir aqui a menor resistência RDS-on. O primeiro MOSFET vai ter uma perda intermediária e o do meio aqui vai apresentar as maiores perdas em condução. Já em relação às perdas em chaveamento, precisamos analisar aqui os tempos de comutação e também a capacitância de saída. Nesse caso, o MOSFET do meio tem os menores tempos, né, de comutação e também a menor capacitância, então, consequentemente, ele vai apresentar as menores perdas por chaveamento. Já o último MOSFET aqui tem os maiores tempos de comutação e também a maior capacitância de saída e por isso vai apresentar maiores perdas por chaveamento. Mas uma forma mais efetiva de fazermos essa comparação é calculando as perdas de forma analítica, com base nas equações que eu apresentei no vídeo sobre o MOSFET, ou utilizando a simulação no LTSpice, que facilita a nossa vida, já que não precisamos calcular nada, né? Então, com base nisso, eu refiz aquela simulação do conversor boost para cada um desses 3 MOSFETs, e aqui eu trago para vocês os resultados obtidos. Nesse primeiro caso, eu tenho aqui a corrente de dreno em azul e a potência instantânea sobre o primeiro modelo de MOSFET,
o que resultou em uma potência média dissipada de 795 mW. Para o segundo modelo, a potência dissipada média foi de 687 mW e para o último modelo, obtive aqui uma potência média de 1,08 watts, o que está de acordo com aquela análise prévia que eu fiz com base nos parâmetros da tabela, né? Com isso já temos informações suficientes para selecionar o melhor MOSFET para o nosso conversor. Então, resumindo, os parâmetros iniciais que precisamos considerar é a tensão máxima de bloqueio e a corrente máxima de dreno. E esses parâmetros dependem da aplicação, né, e do tipo do conversor. Para o conversor Buck e para o conversor Boost, eu já tenho vídeos aqui no canal que mostram como calcular essa tensão máxima e a corrente máxima no MOSFET. Com base nesses valores, podemos adotar uma margem de segurança, né? Para a tensão, eu costumo adotar de 30% a 50%, e para a corrente, eu costumo adotar uma margem ainda maior para a gente ter uma melhor dissipação de potência. Com esses dois parâmetros, a gente já pode filtrar alguns modelos nos sites das grandes distribuidoras e depois de obtermos um conjunto, né, de MOSFETs que atendam a esses requisitos, podemos comparar a dissipação de potência neles utilizando, por exemplo, um software de simulação como o LTSpice, que considera o modelo SPICE dos componentes, ou seja, um modelo que é mais próximo do real possível e leva em conta todos os elementos parasitas do componente. Após essa comparação, vamos optar, obviamente, pelo componente que apresenta menores perdas, pois isso leva à utilização de um menor dissipador e também resulta em uma maior eficiência para o conversor. Se chegarmos em um conjunto de componentes com dissipação de potência próximas, podemos utilizar, por exemplo, o custo como um parâmetro de desempate. Também apresentei para vocês dois parâmetros que podemos utilizar para filtrar melhor, né, a seleção dos componentes, que é uma resistência RDS-on máxima e a carga de gate máxima. Mas para isso precisamos conhecer de antemão qual o encapsulamento do MOSFET e também qual o seio de controle que vamos utilizar. Se não tivermos essas informações, partimos daquele pressuposto de selecionar a componente com base na tensão máxima de bloqueio e na corrente máxima de dreno, e depois comparamos as perdas e assim selecionamos um encapsulamento com as menores perdas, por exemplo. Então, se você gostou desse vídeo e ele foi útil para você, não esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal caso não seja inscrito. Até o próximo vídeo.